Um dos personagens mais amados da vila é com certeza o Kiko. O menino mimado com suas bochechas de bulldog velho conquistou gerações de fãs, fazendo a fama também de seu intérprete, o Carlos Villagrán, que ficou conhecido em todo mundo com seu personagem. Tanto é que ele esteve várias vezes aqui no Brasil, fazendo seus shows, concedendo entrevistas, mas desde lá pelos anos 90, também apareceu uma pessoa na televisão fazendo shows e dizendo ser o verdadeiro criador do Kiko. Um cara que enganou muita gente, lamentavelmente ficou conhecido como o verdadeiro Kiko, mas era, na verdade, somente um falsário. E hoje nós vamos falar sobre ele, Roberto Vasques, o falso Kiko. É logo depois da vinheta, mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e sigam-nos os bons! Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Roberto Vasques. Esse é o nome que ficou bem conhecido aqui no Brasil, de um cara que vivia no país e dizia ser o verdadeiro criador do Kiko. Seu nome era Moisés Roberto Vasques. Ele teria nascido em 5 de novembro de 1944. Seria um mexicano e teria sido jornalista lá no México. E até ele falou que já foi médico, inclusive. Até que em 1996 ele teria vindo aqui para o Brasil, onde passou a viver e se apresentar como personagem Kiko em shows, em circos e tudo mais. Quem é Roberto Vasques? Roberto Vasques es un actor mexicano, un comediante bastante sufrido, bastante luchista, que se encuentra neste precioso país que é Brasil. Foi lá pelos anos 2000 em que ele ganhou mais destaque, principalmente por conta da mídia, que vivia falando sobre ele como verdadeiro criador do Kiko. Primeiro ele estava morando em Itajaí, em Santa Catarina, depois estavam morando em Portão, no Rio Grande do Sul. A história que ele contava era a seguinte: que ele fazia o personagem desde que era criança e que chegou a fazer shows, teatro, feiras. Soy creador. Crié el personaje desde muy pequeño, porque desde que estaba en la escuela ya hacía yo las facetas. Cuando estaba en ciertas cosas me decían, hey, Roberto. Yo volteaba, ¿quién, yo? ¿Yo? E daí ele registrou o personagem como Kiko, K-I-K-O, nos Estados Unidos, com registro para a vida toda, diz ele. Foi registro, foi todo, K-I-K-O. Desculpe? K-I-K-O, no registro. K-I-K-O. Até que no começo dos anos 70 ele teria feito uns testes para trabalhar com Chespirito, mas no fim quem passou a interpretar o personagem seria o Carlos Villagrán. E daí por conta disso, na Televisa, o personagem passou a ser chamado Kiko com o Q, o U e o C. Bom, só para deixar clara essa história, mesmo que não seja tão necessário para vocês que conhecem o Kiko, o Carlos Villagrán ele fazia um personagem chamado Pirolo no programa El Club del Chori, que era apresentado pelo Rubem Aguirre. E um dia o Roberto Gomes Bolaños conheceu o Carlos numa festa na casa do Rubem. Esse Pirolo era um boneco de ventríloco que estava sempre com as bochechas infladas, que era uma característica já do Carlos Villagrán desde que ele era criança. Depois disso, Chespirito pensou em criar um outro personagem infantil para o Chaves, que estava se desenvolvendo como quadro do programa Chespirito. Ele pensou no menino mimado, com bochechas grandes e que se chamaria Federico, de Fede Rico, e o seu apelido seria Kiko. Depois que o Carlos saiu das séries, ele passou a se apresentar e usar o Kiko, K-I-K-O, em seus programas e shows. Já o grupo Chespirito e a Televisa continuaram usando o Kiko com Q, U e C. Bom, voltando ao Roberto. Ele fazia seus shows principalmente no sul do Brasil, se apresentando em circos e feiras e tudo mais. E o pior é que vários programas de televisão foram na onda dele. Um deles, por exemplo, foi o Falando Francamente, apresentado pela Sônia Abrão. Eles fizeram uma matéria enorme sobre o Roberto Vasques. Inclusive, no final, a Sônia Abrão diz que a música Kiko Cola, do álbum Discoteca do Kiko, seria uma criação do Carlos Villagrán e do Roberto Vasques. É mole? Tá vendo? Agora vocês vão ver a musiquinha que é do Roberto Vasques, o criador do Kiko, o primeiro intérprete, com o Carlos Villagrán no Programa Livre aqui em São Paulo. Vamos lá. Mas para ficar bem claro, essa música na verdade é uma versão de Marco Camargo sobre a música La Danse d'Hélène, da cantora francesa Real Joy. O Vasques também apareceu no programa Casa é Sua
e também no programa Jogo da Vida, que era apresentado pela Márcia Goldschmidt em 2005 na Band. Lá ele dizia que não conseguia fazer seus shows por causa dessa fama de ser falso. Por que será, né? Você está sendo acusado por alguns de ser um falsário, de não ser o verdadeiro Kiko. Ahí voy a explicar y todos van a dar la razón. Un actor puede representar a Cristo, puede representar a cualquier persona y no es falsario, es un actor, es un personaje. Cualquier actor puede hacer cualquier personaje y no es falso. Ele dizia ainda que tinha um registro vitalício, que estava lá nos Estados Unidos, só que ele não conseguia pegar essa documentação porque ele não tinha grana para fazer a viagem. Poxa, que conveniente, né? Muchas personas dicen, yo quiero ver eso. Entonces el registro se encuentra en Estados Unidos, yo tengo que ir, sacar una copia, porque como es vitalicio, tiene que ir personalmente el que registró. No puede ser por ninguna... E você não teve condições de ir até os Estados Unidos fazer isso? No ha habido oportunidad, tengo que trabajar, tengo compromisos así, e não he podido ir. E com essa onda aí na mídia, ele acabou ganhando fama, fazendo shows em vários lugares, mas dali depois de 2005, o cara começou a sair mais dos holofotes. Até porque ali a internet já estava mais envolvida, os fãs já conheciam mais essa história, até se conta que no município de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, a polícia teria sido chamada depois que o Roberto Vasques tentou fazer um show por lá. Nos anos 2010, Vasques estava morando em Pelotas, na zona sul do Rio Grande do Sul. Inclusive, esse aqui é o último registro dele, em 2016, uma aparição na TV Nativa, uma emissora local lá de Pelotas. Até que em 2017, Vasques veio a falecer aos 73 anos. E essa informação só foi descoberta em 2019. Na época, eu estava pesquisando sobre esse cara na internet e achei informação de um processo que citava ele. E lá falava na certidão de óbito do Vasques de que ele tinha falecido recentemente. Eu entrei em contato com um advogado do Vasques para confirmar essa história e confirmou que sim, o Vasques havia falecido em 2017, não tinha deixado testamento, não tinha filhos, pelo que se sabe, e também não tinha esposa. E também não se sabia do que o Vasques faleceu, mas ele tinha uns problemas cardíacos, isso era o que o advogado falou. E assim acabou essa história do Roberto Vasques, o cara que enganou muita gente dizendo ser o Kiko, inclusive fez shows, tem gente que tem foto com o Vasques achando que tirou foto com o Kiko. Poxa, é complicado isso, né? Infelizmente rolou toda essa história, mas que fique sempre bem claro, o verdadeiro criador do personagem é o Roberto Gomes Bolanhos, o verdadeiro intérprete sempre foi o Carlos Villagrán, que sempre foi o nosso amado e querido Kiko. E você, chegou a ver um show do falso Kiko? Você conhecia essa história? Fala aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e continuar apoiando o nosso trabalho aqui no Fórum Chaves. Até a próxima edição e sigam-nos bons!